Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje nós estamos aqui para a parte 2 da nossa aula sobre o verbo get, né? Na primeira aula a gente já viu que o get pode ter vários usos diferentes, mas hoje, especialmente, vamos falar sobre os phrasal verbs que envolvem, que tem o get na sua própria estrutura. Então, guys, seguinte, todo o conteúdo aqui tá em inglês, mas eu vou explicando para vocês na medida que a gente for caminhando, tá bom? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o uso do phrasal verb. O que é o phrasal verb? Qual que é a diferença entre um verbo normal, just a simple verb, and a phrasal verb? E é o seguinte, gente, os phrasal verbs, eles não são nada mais, nada menos do que verbos, ações, mas que não são formadas a partir de uma única palavra, tá bom? Então aqui a gente tem uma short description. Phrasal verbs are idiomatic phrases. In other words, if you try to translate them literally, sometimes they won't make any sense. Os phrasal verbs são frases idiomáticas, que em outras palavras é a mesma coisa de dizer que na maioria das vezes quando você traduz ao pé da letra, não vai fazer muito sentido. Então eu até coloquei aqui embaixo para ficar mais fácil da gente visualizar a estrutura, que é o seguinte, que os phrasal verbs, eles podem ser estruturados da seguinte forma. Você vai ter um verbo principal e junto com esse verbo, você vai ter partículas. Pode ter uma partícula ou até mais, tá bom? Então, phrasal verbs são ações que você encontra como se fosse uma pequena frasezinha, um pequeno conjunto de palavras que juntos significam uma nova ação, tá bom? Então, aqui em inglês nós temos they are made of two or more words, being one of them a verb, que é o que eu acabei de falar, sendo uma delas um verbo, and the other one being particles, which are used prepositions or adverbs. Né? A gente tem o verbo com uma partícula ou mais. E o que são essas partículas? São palavras, né? E essas palavras são o quê? Podem ser tanto advérbios quanto também preposições, tá bom? Então é isso que a gente tem para o phrasal verb. E no nosso caso, como a gente vai falar sobre o get em específico, a gente vai ter o verbo principal que vai ser o get, e junto dele a gente vai ter a particle, que é a partícula, que pode ser tanto uma preposição ou um adverb. Mas eu quero que você lembre aqui, do fundo do meu coração, eu não gosto dessas nomenclaturas, tá? E eu não acho que seja a forma mais simples de entender. A forma simples é o que a gente vai ver o resto ao longo da aula de hoje. Eu só preciso conceituar aqui para você saber que não é uma palavra o phrasal verb. O phrasal verb vai ser pelo menos duas. Tá bom? Fica com isso em mente. Duas palavras ou mais que significam uma ação. Ponto final. É isso que você precisa saber agora, tá? E assim como eu falei, uma delas, principalmente, é o verbo, que vai ser, no nosso caso de hoje, eu estou sendo repetitiva para ter certeza que tá todo mundo entendendo, tá? Que vai ser o get com uma adição acompanhando ele, e assim a gente vai ter um novo significado. Por isso que há tanta variação e flexibilidade e opção quando o assunto é o get, porque vai ter um monte de outras palavras que a gente pode adicionar junto a ele, que vai ter um novo significado. Aí, você deve estar se perguntando, Camille, I don't know any phrasal verb. Does it mean that I'm not capable or not able to communicate? And no, tá? Então, se você está se perguntando, Camille, eu não sei nenhum phrasal verb, será que isso me faz uma pessoa que não será capaz de me comunicar em inglês? Não, não faz. Tá bom? Os phrasal verbs, eles são mais uma forma de você se comunicar, não a única. Lembre-se sempre disso, tá? Sempre tem uma outra forma de você dizer a mesma coisa, por mais que você não use a mesma estrutura e por mais que você não use as mesmas palavras, tá? Não é necessário, mas é muito importante porque facilita, tá? Não tô falando que não seja importante, muito pelo contrário. Então, mais uma vez, we express the same idea using different words, verbs and structures. So don't worry about it, you don't have to memorize all of them, né? Então não se preocupe em ter que memorizar todos os phrasal verbs, porque a gente pode se expressar a mesma ideia usando palavras, estruturas e tudo diferente, tá? E só para vocês saberem e para vocês não se preocuparem, existem 177 phrasal verbs com o get. A minha pergunta para vocês é: será que a gente vai estudar todos eles, né? Are we going to study all of them? No, we aren't. Tá? E aí eu quero que você me responda essa pergunta aqui. Me diga se você concorda ou não. Do you agree with the following sentence? If you want to understand when and how to use phrasal verbs, the best way is to memorize them one by one. Aqui eu pergunto para você. Você concorda com essa afirmação? Aqui tá dizendo, se você quer saber quando e como usar os phrasal verbs, o melhor jeito é memorizar cada um deles um por um. Você concorda com isso? Sim ou não? Gente, nem a pau. Eu até já respondi antes, né? Não tem como memorizar todos. Não tem. E eu vou explicar como que vocês vão aprender. Então vamos lá. Lists won't do you no good. Memorizing them individually, neither, tá? Então as listas não vão te fazer nenhum bem, não vão te ajudar em nada, nem memorizar eles individualmente. Nem adianta. O que vai adiantar?
Number 1. How are you going to learn these phrasal verbs for real? You're gonna learn them by identifying. Então, você vai primeiro aprender a identificá-los. E como que você vai aprender a identificá-los? Sabendo as estruturas, né? A estrutura possível. Eu já acabei de explicar para vocês que vai ser um verbo junto com outra palavra ali. Então, você tem que saber identificar. Já mostrei como identifica, a gente vai fazer esse processo repetidas vezes ao longo da aula de hoje, tá? Primeiro, você tem que saber identificar. Segundo, você tem que entender o uso com o apoio a partir de, não tem como ser diferente, tem que ser a partir da frase, tem que ser a partir da referência, tem que ser a partir do contexto. Não adianta nada eu falar pra você um phrasal verb, falar isso aqui significa tal e sair correndo. É pra isso que servem as listas, né? As listas estão assim, ó, isso é aquilo, isso é aquilo. Não é assim que funciona o phrasal verb, tá? Então você precisa de uma frase, você precisa de uma aplicação real para que você possa seguir para o número 3, que é criar seus próprios exemplos, né? E com a maior variedade possível que você tenha disponível, que você possa criar para memorizar, tá? Que é esse processo de saber interpretar, saber analisar, saber aonde que tá ali o phrasal verb, você repetir aquela frase, entender como que ela tá sendo aplicada e depois criar a partir dela, é isso que vai fazer você aprender for real, de verdade. Get up, que é, qual que é a ação principal? É o get, que vai aparecer em todos. E a partícula é o up, alright? Get up, get up. Get up é uma das ações que todo mundo aprende primeiro no inglês. Quando a gente vai falar sobre rotina, levantar da cama, certo? I get up. Eu me levanto da cama, certo? Então, to rise from one's bed. Se levantar da cama. Então, olha, temos um exemplo aqui. In the morning, I just need to get up, wash my face and brush my teeth before doing anything else. Então, de manhã, eu só preciso levantar, lavar o meu rosto, escovar os meus dentes antes de fazer qualquer coisa. Então, nosso foco, qual que é o passo número 1? Identificar. Cadê esse phrasal verb? Tá aqui, Então, sempre quando você encontrar o get, existem algumas opções. Ou você vai encontrar o complemento da frase, o resto da frase, ou você vai encontrar a partícula, ou você pode encontrar a partícula também depois. Porque os phrasal verbs, eles podem estar ou juntos assim, ou separados. A gente também tem exemplo aqui, tá? Então, calma. Identifique primeiro. Identifiquei, vi como é que usa dentro da frase e vou trazer para minha realidade. Então, eu quero que vocês façam exatamente isso com cada um dos exemplos que eu tô dando aqui, Eu tô dando dois exemplos, às vezes mais exemplos por phrasal verb, tá? Então, pensa aí, qual frase você faria com esse phrasal verb tendo essa referência aqui? Maravilha, esse é um exemplo, tá bom? Próximo exemplo. Hey, come on, get up, you're late for school. Ei, qual é? Levanta aí, você tá atrasado pra ir pra escola. Levanta. Hey, get up. Imagina, a sua mãe te levantando, alguém te acordando ali, fala, vai, se ajeita, tá na hora, tá acordado. Hey, get up. Maravilha, guys? E lembre-se que não basta simplesmente criar, digitando, criar, cadê meu lápis? Escrevendo, você tem que falar, tá? Porque de nada adianta o phrasal verb ficar dentro da sua cabeça. Ou até mesmo ficar preso na sua mão, né? Porque isso acontece. Já falei pra vocês, uma das minhas maiores dificuldades no inglês era me desgrudar do papel e começar a falar. Porque o método tradicional me viciou em escrever. E eu não conseguia falar. Tem que fazer o homework, tem que fazer atividade, tem que fazer prova. Isso aqui, tava maravilhoso. E a fala? A fluência? A fluência vem ou não vem? Se não abrir a boca, não vem, tá? Então, vamos aí. Simbora, vamos pro próximo. Aqui nós temos uma variação. E olha que interessante. A gente já não tem mais 2 palavras, que nem o get up. Aqui são 3, certo? Então, get up off. Com 2 Fs, que é to move from a sitting or lying position to a standing position or to stand up. Então aqui não é simplesmente levantar, é levantar quando você tá jogado, sentado, deitado. Porque se eu falar simplesmente get up, você pode estar agachado. Aqui a gente tá falando de, imagina você deitadão, relaxadão, né? Olha lá, get off the couch and clean this messy bedroom. Aqui a gente tá, inclusive, falando da onde que você vai levantar, né? Aqui em cima não. Get up é só levantar. A gente já entende que é tipo levantar da cama, levantar de manhã. Aqui não. Get off the couch. Get off the floor. Né? Quando a gente já escutou o pai, se você assiste filme, série em inglês, quando às vezes o pai fala pra criança, levanta do chão, menino, get off the floor. Você tá descrevendo da onde você tá levantando. Aqui, a gente tem o get up com um sentido um pouquinho diferente, Olha, presta atenção, a gente ainda tá falando de get up, mas aqui, pra você memorizar e aprender de uma forma mais real e melhor, eu quero que você sempre lembre dessas 2 palavras opostas, né? Up and down. É a mesma coisa de left and right.
né? Para cima, para baixo, para esquerda, para direita, norte e sul, palavras opostas com sentidos opostos. Isso ajuda bastante quando o assunto é phrasal verb também, tá? Isso facilita muito, porque na maioria das vezes, se você entende o significado de um, na hora você entende o significado do outro, já que eles têm sentidos opostos. Então presta muita atenção aqui agora. Get up, to move in an upward direction, ok? Upwards direction, to ascend or climb. E aqui embaixo a gente tem to get down, to move in downwards direction, to descend. Então, o get up é levantar, ir para cima, em direção a algo para cima, por exemplo, como subir a escada, é get up, né? Ou get down, vai ser o contrário, vai ser descer, tá bom? Então a gente vai ter esses dois movimentos, ir em direção para cima e direção para baixo. Entendeu up, entendeu down, pronto, entendeu dois phrasal verbs ao mesmo tempo. Lembre-se de palavras opostas. Vai te fazer um favor enorme, tá? I get tired whenever I get up the stairs or I go up the stairs. Aqui a gente pode ter dois phrasal verbs diferentes, tá? Tanto get up the stairs quanto go up the stairs, que é subir as escadas de qualquer forma. Subir. Get up, go up. Então, ó, eu fico cansado ou cansada toda vez que eu tenho que subir as escadas. Agora, se a gente pensar no get down, é o oposto. Oh, he doesn't know we are here. It's a surprise, so get down and be quiet. Ele não sabe que a gente tá aqui. É uma surpresa. Então, se abaixa e fica quieto. Próximo exemplo. The cops are here. Get down. Os policiais estão aqui. Os tiras estão aqui. Se abaixa, né? Então, get down. O que vocês aprenderam com get down e get up? Muito importante, palavras com sentidos opostos. Aqui, ó, vai prestando atenção nas partículas, hein? Get in, get in. Isso que é muito interessante, né, gente? Porque é o seguinte, amores. Quando a gente entende uma preposição, a gente entende a intenção mesmo quando ela está aplicada com outra palavra. Então, por mais que você antes só conhecesse o up and down, quando você junta com o get e você entende que o get está sempre envolvido com transformação, a gente já viu isso também na primeira aula, enfim, fica mais fácil de aprender, mesmo que você não saiba literalmente qual que é a aplicação daquela frase. Ou você consegue sentir o que aquela frase significa sem saber literalmente o significado daquele phrasal verb, tá? Então isso que é muito mágico. Então, ó, get in, get in. Façam esse exercício de não tentar ler isso aqui antes de eu falar. Só, tipo, de escutar assim, ó, get in. O que vem na sua mente, tá? E aí eu vou ler a frase pra vocês. Can you get in the store and ask how much that coat is? Can you get in the store and ask how much that coat is? Você pode entrar lá na loja e perguntar quanto que é aquele casaco? Get in the store. Get in. Get in the store. Entrar na loja. Alright? Can you get in the store and ask how much that coat is? Maravilha, guys. Hey, don't worry. Everything is gonna be fine. Get in that classroom and show them what you're capable of. Get in that classroom. Entra lá na sala. Entra na sala. Você pode usar enter? Pode. Você pode falar go in? Pode. Pode usar get in? Pode. Então, olha, não precisa decorar tudo. Tem que aprender a partir do contexto e fica mais fácil de você usar. Mas saiba que não é a única forma de se expressar. Sempre tem uma estrutura diferente que você pode usar, uma palavrinha diferente, um verbo diferente. O importante é passar a mensagem, tá bom? Mas é muito importante saber os phrasal verbs porque eles facilitam. Próximo, get out. Ah, isso é fácil, né? Out, out. E o que é legal é que essas prepositions, elas também acabam sendo partes de muitas palavras que não tem como a gente ignorar, né? Então, eu vou até colocar aqui um exemplo. É a mesma coisa, tá? Palavras opostas, o get in e o get out. Mesma coisa de get up, get down, tá? Que é indoor e outdoor. Vou ensinar uma palavra para você, caso você não conheça. Eita. Que é isso aqui, ó. Outdoor. Indoor. Eu aposto que você conhece a palavra door. Door é porta. Outdoor é externo. Indoor é interno. Vou lá repetir de novo. Outdoor é uma área externa. Indoor é uma área interna. Então você, por exemplo, tem quadro... eu ia falar soccer field. Campo de futebol, they're usually outdoors. Eles normalmente são externos, né? Sempre é aberto, chove dentro do campo e tal. But, like in a classroom at universities, mainly, you're gonna have a roof on top of your head, hopefully. So, it's an indoor environment. Então, você tem o indoor que é dentro e outdoor que é fora. Então, olha lá, mais uma palavra que você, se você conhecer
Um pouquinho de inglês, ó, você vai juntando quebra-cabeça e você vai aprendendo palavras novas. Então, se a gente entender esse get out, poxa, get out é go out door, né? Sai daqui, pica a mula, vaza. Ó, vamos lá. You're not acting according to the policies of this house. Please get out. Boy, that hurts. Pica a mula, tchau, vaza, sai daqui, né? Então, to exit a place, sair de um lugar. Então, você não está agindo de acordo com as políticas da casa ou com as políticas do ambiente, do local, do environment. Por favor, saia. Próxima. We need to get out of here before anyone else notice us. Então, vamos imaginar, tem um monte de, filme. Bandido roubando banco. E uma pessoa viu. Agora eles precisam, ó, dar um jeito de sair daqui correndo antes que alguma coisa aconteça. So, we need to get out of here before anyone else notice us. O get to, ele pode ser usado no lugar de to reach, que é chegar, to arrive, que é a mesma coisa. Ou a gente também tem um outro sentido, que é ter uma oportunidade ou ser permitido realizar uma ação, alguém te dar permissão de fazer alguma coisa. Exemplo, I don't know exactly where I am at. I just got to this candy store. Where are you? Eu não sei exatamente onde eu estou. Eu acabei de chegar nessa bomboniere, nessa loja de doces. Cadê você? I just got to. I just arrived at. É a mesma coisa, tá? Então, eu acabei de chegar nessa loja de doces. Cadê você? Então, eu poderia substituir, tá, gente? I just arrived at this candy store. Próxima. They got to a point which they couldn't even start a conversation without arguing. Então, eles chegaram no ponto. Olha lá que interessante. Não é literalmente chegar em um lugar, mas é alcançar esse ponto no relacionamento. Então, eles chegaram num ponto, menina, que eles não conseguiam nem começar a conversar se não fosse para discutir. Então, ó, got to a point. Pode ser tanto fisicamente quanto intangivelmente, né? Não fisicamente. Vamos lá. Get back. Gente, back. O que você pensa em back? Eu penso nas minhas costas. Ou até mesmo no go back, né? Go back também é um phrasal verb. Seguindo, vamos lá. Então, to get back é devolver ou voltar de onde essa pessoa ou esse objeto veio. To return to where one came from, ok? He just got back. Olha o exemplo. He just got back from his trip to Malaysia. Ele acabou de voltar. He just got back. Ele voltou de onde ele veio. De onde ele saiu, na verdade. Acabou de voltar. He just got back. É que nem o get to, né? Esse aqui, ó. Em vez de ir, é o voltar. Tá bom? Próximo exemplo. I borrowed her book and never returned it. I need to get it back before she kills me. É essa sensação que eu ficaria ao emprestar um livro e no meu livro favorito e se não fossem me devolver. Então, eu peguei o livro dela emprestado e nunca devolvi. Eu preciso devolver antes dela me matar. Antes que ela me mate. Get it back. E lembra que eu falei pra vocês que os phrasal verbs, eles podem estar separados? Olha aqui o exemplo. Como que a gente vai aprender phrasal verb mesmo? Quais que são os 3 passos? A gente vai analisar, porque a gente precisa de uma referência. A gente não tem como tirar uma lista e achar que você vai aprender de lista. Não vai, a gente já sabe, tá? Então, você vai pegar a frase, você vai analisar. Cadê o phrasal verb aqui? É um phrasal verb? Essa frase tá meio confusa de eu entender? Veja se tem algum verbo que está conectado ali, com uma partícula, com uma preposição. Esse é um caso que a partícula não vem seguida do verbo principal. Got back tá colado, né? Got back, coladinho, ó. Casou aqui. Aqui embaixo não, tá separado. O que nós temos aqui no meio? O que ela vai devolver, tá? Então vou até colocar aqui de rosa, ó. Olha lá a diferença. Então lembra que eu falei que nem sempre tá colado? Pois é, este é um excelente exemplo. Próximo, get back to. Aqui, gente, a gente tem uma pequena diferença. Em cima a gente só teve o get back. Agora é get back to, phrasal verb de 3 palavras, porque tem sentido diferente. Aqui a gente vai ter o sentido de retornar uma ligação, entrar em contato, responder. Exemplo. She can't talk right now. She'll get back to you as soon as possible. Is that okay? Então, ela não pode conversar agora, mas ela vai te retornar assim que possível. Tudo bem? Or do you prefer to leave a message? Ou você prefere deixar um recado? Próximo exemplo. He only gets back to me when he needs something. Ou seja, ele só me liga, ele só me responde, ele só fala comigo quando ele quer alguma coisa. Alright? So, he only gets back to me when he needs something. Maravilha, guys. Próximo phrasal verb, ó, get back.
Então, gente, você vai associando as coisas. Eu acho muito importante, sempre quando você achar um que é mais desafiador, praticar ainda mais, tá? Então, assim, às vezes é fácil você lembrar o get up, é fácil de lembrar o get down, é fácil de lembrar o get in, é fácil de lembrar o get out. Mas how about get back to? Às vezes esse vai ser o mais desafiador pra você. Se este é o caso, você já sabe que a Teacher Camila está falando aqui pra você com muito amor e carinho. Foca nele. Não deixa de focar nos outros, mas foca nele. Porque é assim, gente, com as dificuldades no inglês de forma geral, tá? Não só em relação a phrasal verbs. Você tem que determinar e separar um tempo maior para aquilo que é a sua dificuldade. Porque é muito mais fácil a gente escolher ir pelo caminho que a gente tá indo bem, tá mandando bem, tá indo no arraso, coisa que você gosta de fazer. E naturalmente, viu? Naturalmente você vai ser melhor naquilo que você sente mais prazer. Não tem discussão nisso, tá? Então, se você gosta de música, é muito provável que o seu listening seja melhor do que o seu reading, tá? Se você assiste série, mesma coisa. Se você não trabalha a leitura ali ao mesmo tempo, tá? Então, é muito mais fácil a gente desenvolver com mais facilidade as coisas que a gente gosta do que as coisas que a gente não gosta ou tem dificuldade. Porque é frustrante, né, gente? Quando você não sabe exatamente o que fazer pra sair daquele desconforto, pra sair dessa dificuldade. Pegou um phrasal verb aí que talvez seja um pouco desafiador, é nele que você tem que focar. É nele que você tem que malhar ali em cima, pensar em exemplo, pesquisar na internet, ver como que as pessoas falam, ver como as pessoas usam. Quanto mais referência, melhor. Quanto mais referência, mais natural vai... Na hora que você vê, plá, você tá falando, tá bom? Get on the bus! É isso que eu falo pra vocês. Eu nem sei de onde que eu tiro essas coisas, mas ó. To board or mount something. To board é embarcar. É você embarcar no trem, no ônibus, no navio, no avião. Get on. Olha o exemplo. You can't lose this flight. You need to get on the plane. Run! Você não pode perder esse voo. Você precisa embarcar no avião. Você precisa entrar no avião. Corre! Get on. They got on the train towards Hogwarts. Quem gosta de Harry Potter? They got on the train towards Hogwarts. Então, eles embarcaram no trem sentido Hogwarts. Maravilha. Então, they got on the train towards Hogwarts. Alright. Próximo. Get over. Esse eu gosto bastante. Get over. Que você pode associar com to recover from, ou até mesmo eu vou adicionar outro aqui, que é to overcome. É superar. Você se recuperar e superar uma situação. Então, ó, it's time to get over her. It's been 3 years since you broke up. Então, olha, tá na hora de, né, bola pra frente. Tá na hora de você superar ela, porque vocês terminaram faz 3 anos, né? It's time to get over her. E é engraçado, gente, que quanto mais você associar o inglês com ações, com cenas, fica mais fácil. O get over, pra mim, de certa forma, me lembra uma página virando, assim, sabe? Então, ó, get over. Você pode, né, get over a situation, a person, a disease, uma doença também, tá? Então, ó, próximo exemplo. They are getting over an economic crisis. I hope they will be fine soon. Aqui já não é uma pessoa, já é uma situação, né? Então, eles estão se recuperando de uma crise econômica, né? Vamos dizer, a família teve um tempo difícil e eu espero que eles fiquem bem logo. Ah, e uma coisa que eu esqueci muito importante de falar, gente, que os phrasal verbs... Ai, nossa, por que eu não falei isso no começo da aula? Nem tchum, não passou na minha cabeça, mas eu vou falar agora. E você, que tá aqui, dedicado, aprendendo, você nunca mais vai esquecer disso. Lembra que eu falei que o phrasal verb é feito de um verbo e de uma partícula ou mais? Pois é. Esse é o verbo que a gente vai flexionar, vai conjugar e ajustar de acordo com o tempo verbal e com os verbos modais, se a gente usar algum. Então, por isso que a gente usa o got no passado. Eu só não falei esse negócio do passado porque o got eu já falei na primeira aula também, né? Mas enfim, aqui a gente tem presente contínuo, né? Então, eles estão superando, está acontecendo, isso é agora. Então, por isso que a gente tem o getting over. A gente não vai adicionar o ing no over, porque o over não é verbo. A gente vai mexer no verbo, tá bom? Então, por mais que é um phrasal verb, mas a gente vai fazer as alterações no verbo. Não é na partícula, nunca, porque a partícula é imutável, não muda. O verbo muda o tempo inteiro. No que precisar, o verbo tá mudando. Agora, a partícula, never. Alright, next. Guys, are you getting over something? Vocês estão se recuperando de alguma coisa? Vocês estão superando alguma coisa? Vamos trazer isso para um exemplo. For example, we are all getting over this bad season. Né? We're getting over and we're focusing on future. We're focusing on our plans. We're thinking about our future. Próximo phrasal verb. Get along. Aqui, ó, igual vocês estão vendo. Get com partícula. Pode ter mais de uma. Mas é sempre o get
e a partícula. Get along. To have a good relationship with someone, to interact or coexist well without argument or trouble, deal with, handle. Então, aqui no get along, a gente tem alguns usos diferentes, mas, de forma geral, é ter um bom relacionamento, se lidar bem com uma pessoa, saber lidar com uma situação. Então, aqui a gente está falando, ó, to have a good relationship with someone, ter um bom relacionamento com alguém. To interact or coexist well without argument or trouble. Interagir ou coexistir bem sem argumento, atrito e trouble, problema. E deal with, handle, saber lidar. Então, vai tanto de relacionamento como situação também, tá bom? Olha os exemplos. They met 2 years ago and they get along very well. Então, eles se conheceram há 2 anos atrás e eles se dão muito bem. É se dar muito bem. I wish the kids would get along better. Eu gostaria que as crianças se dessem melhor, né? Tivessem uma relação melhor. I hope I'll get along with all my coworkers. Eu espero ter um bom relacionamento, eu espero me dar bem com os meus colegas de trabalho. Então, gente, o get along, igual eu falei, é bom relacionamento, é não ter atrito, é saber lidar. Então, aqui esse I hope I'll get along seria no sentido de adaptação também, né? Eu espero que eu me adapte, eu espero que não tenha nenhum atrito. E o próximo exemplo, how are you getting along with your workload? Então, como que você está lidando com o tanto de trabalho que você tem para fazer, a sua carga de trabalho, o tanto de coisa que você tem para entregar, fazer e etc. Isso que é workload. Então, how are you getting along with your workload? Como que você está lidando com o tanto de trabalho que você tem para fazer? Então, aqui, vejam bem, não é mais sobre um relacionamento entre pessoas, é saber lidar com alguma coisa. Ó, vamos lá, get after. Tá no meio da receita? Get after. Mais um. To move into action in pursuit of something. To attempt to convince another to move into action. Então, to get after, ou é você agir em direção a algo, ou é você fazer outra pessoa agir em direção a algo. Ação. Tem que agir, meu filho. Então, he's wasting time at university not getting after his degree. Not making any effort for his degree. Então, a gente pode substituir o get after por pursue, ir atrás, lutar para alcançar uma coisa. Então, ele tá perdendo o tempo dele na faculdade porque ele não tá, ligando pro curso dele, né? He's wasting time at university not getting after his degree. Então, sabe aquela pessoa que é responsável, perde as aulas, tá nem aí? Is a person who is not getting after what they were supposed to. É uma pessoa que não está se dedicando a algo que ela deveria. Isso é engraçado. Do you think the girl's gonna ask you out? Get after her. Get after her. Você acha que ela vai te chamar para sair? Que essa menina vai te chamar para sair? Vai atrás dela. Get after her. Get after her. Tipo, não fique esperando, né, amigo? Vamos tomar ações, atitude, é o que precisamos. Do you think the girl's gonna ask you out? Get after her. E aqui é separado, né? Só pra gente não confundir. Próximo. Parents get after their children to do homework for the best. Então, ó, get after. Aqui não são os pais que têm que fazer o dever de casa, são os filhos. Então, os pais pegam no pé dos filhos para fazer o dever de casa para o bem, né? Para o bem deles. For the best. Então, tá? Então, assim como a gente viu o get after, é tanto você ir em direção, fazer algo, ser responsável com alguma coisa, quanto você falar para alguém ser responsável por essa ação. Você fazer com que essa pessoa entre em ação. Esse é muito legal, que é fácil de lembrar. Together. Together é junto. Agora, get together é se ajuntar, se encontrar. Então, get together é a mesma coisa de to meet socially, né? Se encontrar socialmente. Então, olha lá que interessante. Louise got the girls together and told them about her pregnancy. Então, Louise, que é a garota, juntou as meninas para contar para elas sobre a sua gravidez. Agora, olha lá. Got together é um phrasal verb que a gente separa. Maravilha? Louise got the girls together and told them about her pregnancy. I miss you so much. Let's get together and catch up. Nossa, eu tô com tanta saudade de você, então vamos encontrar, vamos sair e botar o papo em dia. Então, se você quer saber como é botar o papo em dia, é to catch up. Outro phrasal verb, tá? Isso aqui é um phrasal verb, to catch up. Então, to get away tem alguns sentidos diferentes. Então, o primeiro é to move away from something. Então, é se distanciar de alguma coisa,
to get away. Pode ser também to avoid capture, to escape from. Então, é evitar de ser capturado, é escapar, fugir. To take a break from one's present circumstances. Então, é tirar uma pausa. Sabe, de férias? Falar, a gente precisa dar uma escapadinha, uma fugidinha, precisa relaxar um pouco. Nesse sentido, você sai da sua circunstância presente para uma pausa. E também tem to slip from one's control, quando sai do seu controle. Então pode ser fugir, se distanciar, tirar uma folguinha. I don't want to talk to you anymore. Get away from me. Aqui é get away from, tá? Get away from me. Sai de perto de mim. Eu não quero mais falar com você. Sai daqui. Sai de perto de mim. Get away from me. Próximo exemplo. I almost caught the firefly, but it got away from me. I almost caught the firefly, but it got away from me. Então, quase peguei o vagalume, mas fugiu de mim. But it got away from me. The one that got away. Não tem uma música da Katy Perry? É, tem. Que é o que fugiu, o que se distanciou, que já não é mais. Next holiday, we're planning to get away to the desert. Então, no próximo feriado, a gente está planejando fugir pro deserto. Dar uma escapadinha pro deserto. Tirar umas férias. Ah, vou para Palm Springs, honey. Vou lá para Palm Springs, né? Lá é deserto também. Próximo. He can't bear the situation anymore. Things are getting away from him. Então, ó, ele não consegue mais lidar, aguentar essa situação, ó. Can't bear. Essa é uma expressão importante, tá, gente? Não consigo aguentar. Nossa, eu não aguento mais. É isso. Eu não aguento mais essa situação. Mas aqui é ele. He can't bear the situation anymore. Things are getting away from him. Ou seja, ele tá perdendo o controle das coisas, né? Aquele slip away. Things are slipping away. As coisas estão escorrendo pelos dedos, tá perdendo o controle das coisas. E o próximo exemplo. What's the main topic of our meeting again? I believe we're getting away from it. Então, qual que é o tópico principal, o tema principal da nossa discussão, de novo? Porque eu acredito que a gente esteja fugindo dele. A discussão está tomando outros rumos. I believe we're getting away from it. Então, to get away with é quando você tem sucesso sobre alguma coisa, com alguma coisa, em alguma coisa. Então, por exemplo, this is an excellent example for today. In this class, I'll teach you how to get away with some of the main phrasal verbs with get. Então, nessa aula, eu vou te ensinar a como ter sucesso com os principais phrasal verbs com get. Ou seja, você vai aprender. Próximo, get rid of. Ai, adoro esse. Get rid of. É muito melhor do que falar to throw something away or to remove or to not use something anymore. Então, to get rid of é simplesmente desfazer. Dar um jeito, jogar fora, não quero mais saber. Ou você tira, ou você joga fora, ou você remove. Então, you get rid of things, tá? Você se livra de coisas, né? Então, love, baby. This jacket is pretty worn out. Get rid of it or I will. Então, meu amor, querido, essa jaqueta já está muito desgastada. Ou você se livra dela, ou eu o farei, tá bom? Importante dizer isso. Quando você get rid of something, não necessariamente você está jogando fora, tá? Você está se livrando disso, dessa coisa, mas você pode doar. Or even do a yard sale, né? Que tem bastante, que é aquelas vendas que o pessoal abre a garagem e vende o que tem dentro. Family sale, garage sale, yard sale. Tantos nomes diferentes para a mesma coisa. Próximo exemplo. We found some bed bugs on our mattress. Now we need to get rid of it. Então, a gente encontrou algumas bed bugs. E bed bugs é traça? Eu não lembro exatamente da tradução, mas é um bicho que você nunca se livra dele, basicamente. E ele normalmente aparece em cama. Então, olha só que interessante o nome dele, né? Bed, que é cama, e bug, que vai ser o inseto. Então, é o inseto da cama. É esse trem aqui, gente. Nossa, nunca quero encontrar com isso. On our mattress, now we need to get rid of it. Então, a gente encontrou essa traça no nosso colchão, agora a gente precisa se livrar do colchão, jogar fora, ok? Então, ó, to get through pode ter o significado de superação, de endurance, de resistir, de resistência, de completar alguma coisa, terminar ou completar alguma coisa, ou ter sucesso sobre algo. Então, se você é do military, você pode se identificar com esse exemplo. Military training was hard, but he got through it. Né? Então, o treino militar foi puxado, mas ele got through it. Ele aguentou, ele completou, ele passou por essa fase e já acabou. He got through it.
período já tá no passado. Próximo exemplo. She finally got through her book this morning. It took her 4 months to do it. Gente, tadinha, né? Ela finalmente terminou o livro dela essa manhã. Ela demorou 4 meses para fazer isso, tá? Got through, terminar. Então aqui em cima, ó, pode ser, ele resistiu, ele terminou, ele encarou, né? E já era, terminou, já era, passou. E she finally got through, ela terminou o livro dela. The call wouldn't get through no matter how many times I tried. The connection was very bad. Então a ligação não queria ser realizada, não queria acontecer, não importa quantas vezes eu tentasse. A conexão estava muito ruim, tá? Então não conseguia concluir a ligação, não conseguia conversar pelo telefone. To get through. Alright, guys? Agora vamos falar sobre get around. Get around, você vai usar... E olha que legal, o around, para mim, ele já tem muito essa sensação de movimento, de ambiente físico, né? Então, get around é a mesma coisa que to move to the other side of an obstruction. Então, se movimentar para o lado oposto de uma obstrução. Ou to transport oneself from a place to place. Então, transportar alguma coisa ou alguém de um lugar para o outro. Olha lá. We can't get around from this traffic. Então, ó, a gente não consegue se movimentar, porque é a mesma coisa de se movimentar, né? Ir para o lugar oposto a uma obstrução. Obstrução é o traffic jam, né? Então, we cannot get around from this traffic jam. A gente não consegue sair, não consegue contornar esse trânsito. Sair, contornar. Próximo exemplo. Peter takes the public transportation to get around. Esse é maravilhoso. Este é maravilhoso. Então, o Peter, ele pega transporte público para se movimentar, para andar na cidade. Ele não tem carro, ele não pega Uber. Ele usa transporte público. O get used to é uma coisa que a gente vê com bastante frequência, né? Principalmente quando a gente está falando sobre hábitos. Então, talvez você já conheça o get used to, mas não sabia que era um phrasal verb. Olha só que interessante. Tá, então o get used, a gente está falando sobre habits, né? Hábitos. To become accustomed to something, acclimate or adjust. Então, é você ficar acostumado com alguma coisa. Pode ser em relação a clima ou você se ajustar. I'm getting used to this climate. I'm getting used to. Eu estou me acostumando, ainda não me acostumei. Estou me acostumando. Olha só, ing, I am getting used to this climate. I'm getting used to how things work at my new job. Então, eu estou me acostumando com como as coisas acontecem, com como as coisas funcionam no meu trabalho, tá bom? Então, get used to, a gente sempre vai usar nesse jeito. Agora, se você tem uma ação depois do get used to, você precisa colocar ing, tá? Por exemplo, eu estou me acostumando a acordar todo dia de manhã. Eu tenho uma ação, né? Eu estou me acostumando a acordar. Nesse sentido, assim como eu falei, eu vou precisar usar o ing, tá? Só explicando aqui pra vocês, porque não tem esse exemplo aqui. So, I'm getting used to waking up early every day. Então, quando a gente tem um verbo... E olha que lindo, gente! Olha essa combinação maravilhosa. A gente tem 2 phrasal verbs na sequência, né? Então, I'm getting used to waking up. O segundo verbo, no caso, o segundo phrasal verb vai vir com ing. Próximo exemplo de phrasal verb que nós temos, get ahead. Gente, esse aqui vocês vão ter contraste com o get behind. Get ahead é adiantar. Get behind é atrasar. Tem outro sentido? Tem, mas aí você já não vai esquecer, tá? Então, ó, to get ahead é to do something in advance, fazer algo com antecipando alguma coisa, ou to progress, evoluir, né? Olha o exemplo. If you go to summer school, you get ahead of your studies next year. Então, se você for para a escola de verão, você vai antecipar os seus estudos do ano que vem. This is progress, right? And you're doing something in advance. Então, aqui você está adiantando. Get ahead. Se antecipar. Adiantar. Não é adiar, é antecipar. Próximo exemplo. If I finish this project until Friday, I'll have more time to get ahead of my studies this weekend. Então, se eu terminar esse projeto até sexta, eu vou ter mais tempo para adiantar, para evoluir, para trabalhar os meus estudos no final de semana. Então, get ahead. E o que é legal é que o head é a cabeça, né? Mas ahead tem esse sentido de à frente, né? À frente, você pode ter esse sinônimo com adiantado, antecipado. Próxima parte. Get behind. Assim como eu falei, é o contrário. Behind, para trás, atrasado. Mas também tem o sentido de
sentir o suporte, ter o suporte de alguém, tá? Tem esses dois significados. Então, preste atenção no quê? No contexto. They say their uncle never got behind their dreams. Eles dizem que o tio deles nunca os apoiou, nunca deu suporte, nunca demonstrou apoio em seus sonhos, nos sonhos deles, tá? Got behind, nunca deu apoio. Falou, vocês que se virem, não quero saber desse trem, não. He never got behind them. She got behind with the loan payments. Ou seja, ela atrasou o financiamento, tá? Loan payments. Então, a gente tem o get through, to, tá? Então, ó, só lembrando, get ahead, get behind. Get ahead, antecipar, adiantar, ter um progresso. Get behind é não ter suporte, mas também é atrasar. Próximo. Get through to. Get through to. Get through to is the same thing as explain, to make someone understand. Tá? Então, to get through é fazer a sua mensagem chegar do outro lado, fazer com que a pessoa aprenda, fazer com que a pessoa entenda, explicar para alguém. Então, olha lá. To make someone understand something, fazer alguém entender algo. To reach a stage in a competition. Então, alcançar um nível dentro de uma competição. I feel I'm not getting through to some of my students in my class. Eu sinto que eu não estou conseguindo explicar para alguns alunos da minha sala. Tá? Então, digamos assim, é como se essa pessoa estivesse falando. Eu não estou conseguindo explicar, eu não estou conseguindo ensinar alguns dos alunos da minha classe. O outro exemplo é: She got through to the final round of interviews. She might have some of the answers next week or so. Então aqui tá falando, ó, ela concluiu. Por isso que lembra que a gente falou de uma competição e tal? A gente tá falando de propostas e oportunidades de emprego, né? Então she got through to the final round of interviews. Ela concluiu, ela chegou até a última etapa de entrevistas. She might have some of the answers next week or so. Ela deve receber algumas das respostas na próxima semana ou algo do tipo bem próximo, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, aproveitado. Lembrando que phrasal verb você só aprende analisando, abrindo bastante o olho, vendo o que tem depois da palavra, vendo ali se tem algum objeto no meio do phrasal verb, ele vai acontecer assim como a gente já viu. Respira, leia de novo, respira, escuta de novo, não tenha pressa, mas aplique. Vá para o passo 3. A partir da sua referência, crie. É isso que vai fazer com que você memorize de fato e aprenda phrasal verb. Não é a partir de lista. Tá bom, meus amores? Bye, guys!